Bom dia, eu sou o Lucas e hoje eu vou apresentar nosso TCC, Nossas Receitas de Verão. Nós somos o time Oaks e nossa equipe é composta por dois artistas 3D, o Murilo e o Douglas. O Koji é artista 2D e o Renato é concept artist e texturizador. O Kaique faz parte da documentação e o Gabriel faz a nossa narrativa. O Pedro e o Cauã fazem a programação e eu sou produtor, sound designer e programador também. Vou começar com a problemática do nosso projeto. Hoje vivemos em uma sociedade com ritmo extremamente acelerado. Com o desenvolvimento da tecnologia e sua inserção em nosso cotidiano, somos expostos a informações de todo mundo em tempo real e de forma constante. Os empregos exigem que as tarefas sejam realizadas de forma rápida e eficiente, e nos encontramos cada vez mais sob mais pressão em todos os aspectos de nossas vidas. Devido a essa pressão e cobranças diárias, cada vez mais as pessoas vêm buscando formas diferentes de extravasar o estresse. Com isso surge a palavra yashike, um termo vindo do Japão, que descreve o sentimento de conforto e relaxamento, e representa o sistema de cura para o ritmo extremamente acelerado de nossas vidas. Em mídias com temática yashike, vemos a representação da natureza e a apreciação dos pequenos momentos do dia a dia como sendo uma das principais ferramentas para o usuário esquecer de seus problemas. Um dos hobbies ligados ao contexto yashike, que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, é o da culinária, que é buscado principalmente por ser considerado terapêutico por quem pratica. Muitas vezes o ato de cozinhar está ligado a um momento compartilhado em família ou com pessoas próximas em seu ciclo social, sendo uma forma de realizar e fortalecer conexões com entes queridos. Entretanto, ao contrário da abordagem da culinária como um hobby, em contexto do dia a dia, ainda acabamos vendo a culinária sendo apresentada em sua maioria como algo efêmero e corriqueiro, e em muitos casos recheado de estresse, como por exemplo em programas de TV como MasterChef e o Mestre do Sabor, e em jogos como a série Overcooked. Vendo esse contexto, percebemos uma escassez de jogos que mostram a culinária como algo reconfortante, e com isso encontramos uma oportunidade de mercado para ser explorado no outro extremo do espectro. Um jogo sobre culinária, com elementos de exploração, abordando uma estética e mentalidade yashike, focado em uma gameplay relaxante e sem restrições de tempo. Para esse jogo, definimos o público-alvo sendo pessoas de 20 a 27 anos, que jogam de 1 a 2 horas por dia, se interessam por jogos casuais de simulação, consomem mídias de temática de drama e aventura e possuem um leve interesse sobre culinária. Esse público-alvo se encaixa no nosso segmento de clientes, que vem de um público de jogos casuais. Também ainda no nosso segmento, teremos pessoas que buscam métodos de relaxamento, que serão atendidos no nosso jogo, e o mercado de jogos em geral. Pensando nisso, nossa proposição de valor seria o tema da culinária com uma perspectiva mais acolhedora, comparado com os outros jogos de culinária. E um jogo yashike, que traz relaxamento ao jogador, longo entretenimento, imersão do jogador e alívio do estresse. Como fluxo de receita, pensamos em utilizar a venda do nosso jogo e expansão de conteúdos, e porcentagens do lucro eventuais com parcerias. A narrativa do jogo acompanhará a estadia de Diego na casa de sua avó Clélia, em uma cidadezinha do interior de São Paulo. Durante o jogo será desenvolvida a relação entre avó e neto, enquanto o jogador realiza tarefas relacionadas à culinária e conhece os moradores da cidade. Durante o jogo, o jogador poderá interagir com diversos moradores da cidade, realizando pequenas tarefas e tomando conhecimento do cotidiano da vida do interior através dos diálogos com as pessoas. Buscando aprofundar a relação do jogador com alguns personagens, principalmente com a avó, existem diálogos ramificados que apresentam assuntos mais pessoais e dão um insight da vida dos personagens que cercam Diego. Pensando em nossas exigências quanto aos sentimentos que queríamos atender do gênero yashike, nostalgia, cura e otimismo, nos preocupamos em utilizar os elementos certos que transmitissem de alguma forma os sentimentos do gênero, tanto em objetos de cena, como em estruturas da cidade, quanto no uso da paleta de cores.
Com essa mentalidade, chegamos à conclusão de que o cenário em que se passaria o jogo precisaria ser um local que fosse comum para todos da equipe e que, ao mesmo tempo, fosse transmitir o que desejávamos. Por fim, optamos por regionalizar o jogo em um cenário no interior de São Paulo, no Sudeste, já que, quando crianças, íamos com nossos pais em viagens para o interior, visitar parentes ou para passear mesmo. Além disso, a escolha foi feita porque poderíamos utilizar elementos urbanos e rurais, mesclando a sensação de relaxamento com elementos da natureza e nostalgia, através da arquitetura das casas, objetos marcantes em casas de vó, como fio de barro e TV de tubo. Através de nossas pesquisas, chegamos à conclusão de que, para transmitir os sentimentos do estilo Yashike, precisaríamos fazer o uso de cores quentes na paleta de cores. Isso porque essas evocam sentimentos de felicidade, otimismo e energia. Com isso, optamos por usar predominantemente tons de verde, vermelho e marrom, para o interior e exterior dos ambientes. Entretanto, colocamos essas cores de forma mais claras e menos saturadas, para trazerem a sensação de calma e tranquilidade. Nossa preocupação com 3D se dividia em 3 instâncias: nos atentar à forma dos objetos, a coesão do 2D com 3D e criar uma ambientação que contribuísse para os elementos de Yashike do game. Demos uma certa atenção para a forma dos objetos, trazendo formatos mais arredondados para que eles pudessem trazer uma identidade ao jogo e, ao mesmo tempo, que esses conceitos fornecessem mais informações ao contexto geral da história, dando assim a ideia de que o jogador estaria em uma cidade tranquila e feliz. Mostrando um pouco do processo de modelagem do jogo, começamos com a criação dos concepts, do cenário e objetos. Após a criação dos concepts, iniciamos o processo de blocagem das cenas e objetos, seguidos pela modelagem em si. No final, após a texturização e post-processing, assim ficou o cenário 3D do nosso jogo. Na questão do character design, começamos pela concept do estilo de arte dos personagens. Após o estilo escolhido, foi criado o personagem principal, o Diego. Mostrando agora, tem a primeira versão do personagem e na direita a versão final que está dentro do jogo. O personagem principal tem várias animações, tendo 4 direções para animação de idle e andar, e algumas outras de interações com o ambiente. Sem ser o Diego, foram criados outros personagens que fazem parte da narrativa: o dono da mercearia, o Márcio, o menino que fica dormindo, o Shin, a avó do Diego, Clélia, e a vizinha dela, a Dona Maria. E por fim, o pipoqueiro Moacir, que fica na pracinha. Colocamos também alguns animais, sendo que alguns deles são interativos. Implementamos eles para dar mais vida para o ambiente. Assim como a arte, o design de som também precisa atender às necessidades do projeto. Para isso, a primeira opção foi buscar por música de relaxamento e meditação, já que, conforme nossas pesquisas, esse estilo de música poderia ser o mais adequado para o nosso projeto. Fazendo alguns testes, percebemos que, embora o estilo de música ajude a gerar esse sentimento que é característico do Yashike, não se encaixava no nosso jogo, pois o jogador não precisava apenas relaxar, mas também aproveitar o ambiente. Com isso em mente, conseguimos encontrar músicas que transmitiam esse sentimento de calma e aventura. Implementamos elas em um sistema para se adequarem às atividades que o jogador está executando. No momento que o jogador sai de casa, fizemos uma transição gradual para uma música mais animada, representando a aventura de explorar um novo local. Para cada cenário foi pensada uma ambientação diferente para ajudar na imersão e relaxamento do jogador. Tentamos deixar presentes sons de natureza e pequenos stingers de ações do cenário, como cachorro latindo, vento mexendo na árvore, no minigame uma panela fritando, entre outros sons. Os sound effects buscam levar ao jogador a sensação de prazer e conforto e, em sua maioria, são sons de frequências medianas, para não cansar o ouvido do jogador. E além de estarem no espectro médio, tem pequenas variações ou complementos para realçar o sentimento de prazer do som, como o exemplo do som do minigame. Ele tem esse som de água junto dele, para se adequar à cozinha e trazer prazer ao jogador. Nosso gameplay é dividido em 3 partes:
a exploração, cozinhar e a conversa pós-refeição. Na exploração do jogo, focamos em permitir que o jogador usasse o tempo que desejasse para admirar a paisagem e a natureza da cidade, assim como conhecer a avó do Diego e seus vizinhos da cidade. Dessa forma, permitimos que o jogador interagisse com alguns objetos dentro de casa que construíssem melhor a narrativa da avó, e também adicionamos diálogos para os NPCs na cidade, acrescentando mais informações às suas narrativas individuais. Os utensílios usados por Diego, a pá e a luva, foram escolhidos por serem ferramentas possíveis de serem manuseadas por uma criança, e dessa forma, mostrar que mesmo sendo uma criança, ele pode ajudar sem grandes problemas de forma segura. Por fim, a fotografia tem como objetivo registrar os locais que o Diego passou e as pessoas que ajudou, dando aos pequenos momentos e prazeres da vida uma maior importância. Provavelmente, um dos principais desafios de criar um jogo Yashike é a parte da interação mecânica. Muitos elementos comuns em jogos quebram o feeling Yashike, e para fugir disso, tivemos que analisar quais eram tais elementos e evitar usá-los à medida do possível. O artigo que seguimos como base e definição do Yashike em jogos mencionava a importância do jogador entrar em um estado de gameplay automático, onde o jogador reflexivamente sabia o que deveria ser feito sem passar por grandes dificuldades. Isso permitia que a mente do jogador vagasse enquanto joga, e juntamente dos estímulos positivos do jogo, se mantém em um estado de relaxamento chave do Yashike. Inicialmente, cogitamos a inúmeras ideias de design simplistas, que requeriam um mínimo de interação possível. Porém, isso se provou uma armadilha, porque a chave do Yashike não está em apenas um gameplay monótono, e sim em um gameplay monótono, mas engajador. Repensamos então nossa abordagem, e percebemos que para alcançar esse ideal, precisaríamos de um foco singular por parte do jogador, que depois de acostumado se tornaria banal. O engajamento dessa atividade se assemelha à definição de Serious Fun, do framework 4Keys to Fun, de Nicole Lázaro, onde a diversão viria por parte de um desafio repetitivo e rítmico, que recompensa o jogador sem diluir sua atenção com excesso de informações. Achamos também artigos que apontam para a repetição como ferramenta de cura de estresse. Nosso desafio, então, era criar uma mecânica que cumprisse 3 requisitos: foco singular, engajante e verossimilhante. Como era necessário focar a atenção do jogador em apenas um ponto, decidimos abstrair a experiência da cozinha e focar em apenas uma ação: cozinhar. Decidimos então que o melhor gênero era o puzzle espacial, por permitir esse loop de gameplay repetitivo, mas que se mantém engajante, visto que ele possui uma variação virtualmente infinita de jogo a jogo. Com o gênero definido, e tendo estudado jogos como Tetris, Bejeweled e Zuma, encontramos nossa mecânica e foco primário: fazer combinações. Com isso, bolamos um jogo em volta de uma ideia de, a todo momento, o jogador precisar pensar exclusivamente em fazer combos, e ser recompensado positivamente por isso. Para que isso funcione, o sistema de combos e manipulação da mesa é relativamente simples. Isso não significa que o jogo é fácil, visto que o jogador ainda perde caso não esteja buscando combos com a mecânica de troca. Tudo isso culminou a uma experiência de jogo que funcionou como planejado, requerendo a atenção do jogador, recompensando ele pelo reconhecimento de padrões e tendo ações monótonas o suficiente para que mantenha a mente nesse estado de relaxamento típico do Yashike. Já o momento da pós-refeição tem como principal fator o relaxamento do personagem e do jogador, uma maior parte da compreensão sobre a narrativa da família do Diego e enfatizar a socialização por meio da comida. É um momento em que o Diego conta para sua avó alguns acontecimentos do dia e aproveita para fazer algumas perguntas sobre a família, a cidade e a receita que fizeram. Bom, agora eu vou começar aqui o gameplay do nosso jogo. Primeiro aparece a fala com o Diego com a avó dele, e aí já vai para a implementação das nossas falas, né? O que a gente implementou foi a fala nos álbuns de fotos, que aí toda vez que você conversa com ele, ele troca a fala, né?
implementamos também os inputs do jogo, então agora dá para jogar com o controle de PlayStation, de Xbox, que já fica mostrando. Outra coisa que implementamos também foi a iluminação dentro de casa, que antes estava meio estranha e agora já está mais certinho. Agora a avó já vai dar a pá para ele, e aí uma das coisas que nós implementamos foi a mensagem no topo do pause, que alguns jogadores não estavam conseguindo enxergar. Aqui dentro o jogador ele pode ficar parado e parar a música para ele aproveitar. O jogador estava tendo muito problema em coletar os ingredientes, então colocamos essas barrinhas temporárias para indicar para ele que ele precisa clicar mais de uma vez para conseguir coletar, né? Esse provavelmente não é o feedback final, então só colocamos exatamente para facilitar para o jogador entender o que está acontecendo no jogo. A partir de agora eu vou só pular pro minigame. Começando aqui com o minigame, colocamos os feedbacks, né? Melhoramos a UI, então agora colocamos um pouco mais para a direita ali. Cada vez que o jogador movimenta as coisas tem feedback sonoro, quando ele envia tem feedback sonoro. Quando ele completou um pratinho, tem o feedback também, assim como quando ele completa as estrelinhas tem feedbacks. E aqui ele conversa com a avó dele, pode saber o que aconteceu com ela. E antes estava um pouco bugado essas interações, e agora consertamos para o loop ficar todo certinho. Por final, o que eu vou pular para a última parte do jogo, que é quando o jogador pode tirar fotos. A primeira foto é com a Dona Maria. Aqui nós mostramos que o jogador tem que apertar o pause para conseguir ver as fotos. Toda vez que ele tira uma foto, a foto vai ficar guardada no álbum de fotos dele. E também, já aproveitando que estamos aqui na cidade, implementamos novas falas com os NPCs. Implementamos algumas áreas que são silenciosas também para conseguir ouvir o radinho, que antes estava dando um conflito muito grande nos sons. E essas foram as nossas implementações para a banca. Para o playtest, utilizamos o Google Forms como ferramenta de recrutamento. A partir dele, selecionamos os testers que correspondiam ao nosso público-alvo. Utilizamos o Discord como ferramenta de transmissão de tela e de áudio e o OBS para a gravação da sessão. Após o término do teste, tivemos uma breve conversa com o tester e enviamos mais um formulário pelo Google Forms para ele responder sobre a gameplay. A partir do playtest, conseguimos os seguintes feedbacks. Os prós: eles gostaram muito da arte e do som do jogo, acharam a história interessante, e um dos pontos mais importantes foi que conseguimos passar um sentimento de achique através do nosso jogo. 100% dos testers respondeu que sentiu relaxamento. E todos gostaram das pequenas interações que colocamos no jogo. Entretanto, um dos contras também foi justamente essa falta de mais interações. O espaço de exploração sendo muito limitado também. A performance acabou afetando o resultado de alguns testes, causando frustração para eles. No minigame, a maioria dos jogadores teve dificuldade em entender o tutorial, muitas vezes aprendendo sozinhos. E por fim, alguns testers apontaram que sentiram falta da conexão entre gameplay e narrativa, com ênfase no minigame. Baseado nos resultados, a melhoria mais imediata que precisamos fazer no nosso jogo é de otimização de performance. Outro ponto seria de implementar a culinária em mais partes do nosso jogo. Algumas ideias que já temos em mente seria o jogador escolher os próprios ingredientes, como qual fruta seria melhor para ele utilizar. Ele fazer os preparos desses ingredientes também, e por fim, acrescentar uma parte de temperos no minigame, assim como quais receitas o jogador já está fazendo. Em uma das conversas com a avó já foi dito, mas pretendemos aumentar o espaço que o jogador consegue explorar, sendo que agora temos apenas 1/3 do que pretendemos fazer.
Essa expansão conta com áreas como a horta comunitária, a igreja, o restaurante, o parque e o resto da pracinha, que deram mais espaço e interações para o jogador. Esse foi Nossas Receitas de Verão. Muito obrigado!